Mas eu cheguei ao ponto de dizer ao colega que eu tenho dificuldade em dizer não. Poxa, eu fui mudar de setor 3 vezes, porque as pessoas, os colegas não queriam estar naquele setor, porque não estavam bem com outros colegas que lá estariam trabalhando. E me chamaram e disseram: Gustavo, vai para aquele setor. E eu, tá, tudo bem, para mim tá tudo bem. Sendo que para mim não estava tudo bem, porque eu estava me sentindo bem onde eu estava. Mais um vídeo aqui no nosso canal, BT pelo Mundo na área. Início da manhã, e já começa com um bocado de barulho. Já caminho do trabalho, que a vida não para, né? Além disso, eu resolvi fazer um vídeo para nós, na intenção de fazer um pequeno alerta. Estou aqui eu mais uma vez na cidade de Braga, a caminho de ir para o trabalho. É dia a dia. E eu tenho mesmo que falar isso com vocês. Uma coisa que há muito me incomoda, mas agora que tenho poder e um pouco de voz para falar, a gente se sente um pouco mais confortável para abordar diversos temas. Este meu canal fala do dia a dia de um soteropolitano em terras lusitanas, de uma pessoa que de manhã, à tarde e à noite luta para trazer o seu pão de cada dia. Hoje está um dia, por acaso, um pouco barulhento. Aliás, um pouco não, está muito barulhento. Esse vídeo que eu estou gravando hoje, ele meio que serve de um alerta. Não é bem um alerta, né? É um desabafo em tom de alerta. Porque há coisas na vida da gente que a gente só passa a perceber quando atingimos uma certa idade. Quando atingimos uma certa maturidade, um certo conhecimento. E isso é um fato constatado já na nossa vida. Meus amigos, o que eu quero dizer é que vou voltar um pouco tempo, né? Quando eu era criança, eu fui muito bem educado pelos meus pais. E os meus pais me ensinaram, me deram uma formação de família, para sempre amar, respeitar o próximo, ter educação, respeitar os mais velhos, entre outras coisas. Isso é o mais correto. E sempre será a atitude 100% mais correta. Respeitar o próximo, respeitar os idosos, mulheres e crianças primeiro. Se você está no ônibus ou no autocarro, aqui fala-se assim, se você estiver nele e tiver uma mulher um pouco mais velha ou até
no seu mesmo nível de faixa etária, você cede um lugar, é claro, em variadas situações. E assim eu tenho feito isso ao longo da minha vida. Sempre mantive esse jeito de ser, porque é o mais correto. Dá um tempo aqui que vai passar o carro. Acho que não. Porque é o mais correto. É o melhor que podemos fazer. E de verdade, eu não tiro a razão de ninguém. Tudo está correto diante dos ensinamentos que a minha família me deu. Eu sempre segui isso. Mas tem uma coisa que os meus pais fizeram e eu tenho certeza que muitos pais fazem, seja no dia de hoje ou seja no dia no antigo, né? Mais antigamente. O que é que eu quero falar com isso? A verdade é que os pais, eles fazem de tudo para te dar uma boa educação. E nisso está englobado os meus. Meus pais me deram realmente uma boa educação, tanto é que hoje eu estou aqui. E também tem muitos pais que dão uma boa educação para os filhos. E a consequência disso tudo é que ao longo do percurso a gente vai evoluindo, vamos nos formando como cidadãos de bem, que seguem realmente as leis. Conforme a gente vai vivendo e vai andando, dia a dia, semana a semana, ano a ano, a gente vai evoluindo como ser humano e também vamos formando as nossas opiniões. Mas tem uma coisa, e é também esse o assunto do meu vídeo, que eu não sei como explicar a vocês, mas essa é uma coisa que, com toda certeza, vai agregar um bom valor para você. Para você que está sendo mãe, para você que está sendo pai agora. A gente tem um costume de educar nossos filhos. Isso serve para mim também. Eu tenho 3 filhos, uma já adulta e 2 pequenos em formação. E a gente tem o costume de educar os nossos filhos com aquela intenção de proporcionar a eles o melhor que você puder. E tá muito bem. Tá muito correto. Hoje, por acaso, eu não tô com o meu microfone de lapela, esqueci, mas eu quero falar isso com vocês, então eu vou esperar fim da tarde para chegar em casa e comentar sobre isso. Alguns pais, eles, na intenção de proteger os filhos, às vezes eles exageram no cuidado. E praticamente eles não deixam os filhos formarem suas próprias opiniões. Eu sei que nós vivemos numa sociedade que qualquer coisa é uma briga, qualquer coisa é uma confusão, mas temos que procurar meios para que possamos formar
a opinião dos nossos filhos. Afinal de contas, a gente cria filhos para o mundo. A gente dá educação, dá amor, dá carinho. A gente não cria os filhos para nós. Nós criamos filhos para o mundo, para que eles trilhem a própria história. É claro, com os ensinamentos, com as educações que temos. E às vezes os pais, no afã de super proteger os filhos, eles põem freios nas crianças ou nos adolescentes e os fazem não ter sua própria opinião, e eles ficam meio que reféns. Talvez vocês estejam imaginando que isso não tem um contexto, mas tem. O que tem? Porque hoje em dia, toda e qualquer coisa é criada, é feita, é que nós sigamos um objetivo único, que é estar em paz, estar bem com nós mesmos. E às vezes os pais, no afã de super proteger, seja para o mundo, ou super proteger para que nada aconteça, eles colocam certas travas em nós, ou nas crianças, né? Porque eu já não sou mais nenhuma criancinha. Olha, o vento já está bagunçando meu cabelo. A culpa foi minha de ter vindo contra o vento. Mas pronto. Talvez esse vídeo fique um pouco com muito som, muita zoada, mas peço desculpas a vocês, porque realmente esse vídeo me pegou de surpresa. Eu vou tentar caminhar para um lado que seja melhor, que se dê para escutar com mais qualidade. Algumas horas, como está muito cedo aqui, algumas horas vai fazer um extremo silêncio, mas outras não. O pessoal está indo para o trabalho de carro, estão levando seus filhos para a escola, já está praticamente no último mês das aulas aqui. Aqui em Portugal, o ano letivo acaba praticamente em julho, salvo engano, acho que é isso mesmo. Se eu não estiver correto, se eu estiver errado, fala aqui nos comentários, deixa aí nos comentários quando acaba o ano letivo em Portugal. No afã de super proteger os seus filhos, os pais colocam certas travas na criança e, consequentemente, essa trava já fica para o adolescente. Para muitos podem até pensar que é uma loucura isso que eu estou falando, mas não é. Eu falo por mim e falo também por pessoas que já passaram por isso, pessoas que ainda passam isso hoje em dia. É muito difícil para aquele adolescente ou para aquele adulto tirar um certo trauma sozinho, que não seja com a ajuda de um profissional. Mais uma vez repito, não são todos, mas a maioria que passa por isso, ela adquire alguma trava, alguma dificuldade de relacionamento. E hoje eu reconheço que eu tenho um bocado de trava, mas estou a dar o primeiro passo, que é começar a reconhecer que eu tenho essas travas, trabalhar nisso, para que eu seja uma pessoa melhor, que eu consiga, mesmo com certas dificuldades,
ser dono do meu destino. E também é muito bom que eu reconheça isso agora, que eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho muito medo de que isso que aconteceu comigo e que acontece comigo e que acontece com milhões de pessoas ao redor do mundo aconteça com os meus filhos também. Eu tenho uma filha já adulta, já acabei de falar, e ela já tem uma opinião formada da vida, mas talvez com uma educação nesse quesito que eu segui a mesma linha que os meus pais me ensinaram. Você tem um exemplo e você segue. Talvez por esse modo de eu ter criado minha filha, educado a minha filha, talvez ele tenha vindo acompanhado de também algumas travas emocionais, algumas coisas que hoje eu tenho a certeza que não foram legais. Eu não estou dizendo aqui que meus pais são culpados de alguma coisa, não. É como eu disse, a intenção dos pais é sempre a de proteger os filhos, de dar sempre a melhor direção para eles, é que eles tenham uma vida digna. Isso não tem mal nenhum. Às vezes é a dosagem, sabe? A dosagem dessa super proteção é que destrói tudo. E não se pode fazer isso. Super proteger os filhos, às vezes, pode ser o início de uma destruição. Percebem? Talvez vocês não achem que o que eu estou falando é real, não sei. Talvez sejam pessoas que possam estar vendo esse vídeo, como tem muito público, eu tenho muito público adolescente, algumas faixas etárias são adultas, outras são acima do adulto, já com a idade mais avançada, e eles sabem o que eu estou falando. Talvez os mais jovens não observem tanto isto, porque eles já vivem sei lá, eu não sei como explicar, mas eu acho que eles já vivem uma nova fase da vida, um novo jeito de ser, um novo modo de agir, coisas diferentes para falar. Enfim, é um pouco disso. Então talvez o público mais jovem não veja por esse lado, ou por essa forma, ou por essa ótica. Mas é uma coisa que acontece muito, é uma coisa que precisamos ficar atentos. Essas travas que eu tenho hoje, e que de alguma forma possa a minha filha ter, minha filha mais velha, e meio que eu também já passei um bocado disso para os meus 2 mais novos, mas eles não estão comigo, estão com a mãe. Em nome de Jesus, eu acredito que eles logo estarão por aqui, mas eu meio que também já passei isso para meus filhos, que é o quê? A criança, quando ela começa a experiência da longa estrada da vida, ela tende a ser curiosa. Ela tende a ser curiosa, ela tende a querer ver tudo, pegar em tudo, saber de tudo, conhecer tudo. O que é muito normal. É completamente normal e aceitável diante da questão que são crianças, são bebês. E muitos pais, no afã da super proteção, que eu considero algo muito errado, eles começam a impor limites antes do tempo para essas crianças. E é nisso que eu me enquadro.
Eu, quando meus filhos mais novos nasceram, eu sempre tive aquele cuidado de, olha, não deixa ele descalço no chão muito tempo. Tem que pegar anticorpos, mas 5 minutinhos dá. Ah, não vou sair de casa com eles porque o tempo, o frio, calor demais. Não precisa sair com eles não, sabe? Eu saía com meus filhos, eu levava eles para passear, mas não era muito. Talvez você possa estar dizendo agora, ah, cara, esse cara é muito ruim, ele é muito chato. Não é, cara. Quando eu vivia no Brasil, a vida lá ensina que você realmente tem que salvaguardar a sua família. É verdade. Tem que salvaguardar a sua família porque o tempo de hoje está muito criminoso, ambientes bem conturbados, pesados, onde tudo complicado, tudo muito à flor da pele. Acho que essa é a palavra ideal. Tá tudo muito à flor da pele, tá tudo muito difícil. Então eu meio que imagino onde eu andava, onde eu vivia, bairrozinho legal de se viver, mas ao passar dos anos, o bairro foi ficando perigoso, as facções começaram a tomar conta, a dizer como era a procedência da vida. E aí, meu amigo, tudo vai por água abaixo. Porque quem é o cidadão de bem, quem é a pessoa que pensa aquele direito de ir e vir, cara, ele não consegue sobreviver a este mundo. Porque o primeiro, isso é básico, o primeiro cuidado de um homem, quando ele faz uma família, é proteger a todos. Então, é o que eu digo. Um homem cidadão de bem que constitui uma família, ele não quer que nada de ruim aconteça com os seus, para que ele não tenha que agir de uma maneira mais perversa, de uma maneira ruim. Vocês entendem? Não precisa eu estar aqui a falar as palavras da maneira geral, de uma maneira concreta. Mas é basicamente isto. A primeira atitude, ou o primeiro, vamos supor, mandamento de um homem é proteção da família. É a proteção da família. E isso é praxe de todo qualquer pai de família. E comigo não seria diferente. Eu protegi bastante a minha família, fiz o que eu pude e faço o que eu posso para dar a eles o máximo de atenção, carinho, proteção possível. Como um ser humano, eu também falho, eu também erro. Mas devido aos cuidados, super cuidados e ensinamentos que eu tive durante a minha infância, a minha adolescência, foi colocado em mim algumas travas bem pesadas. Quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, eu tinha o costume de sair para comprar um pão. Olha que coisa simples. Eu tinha o costume de sair para comprar um pão, para levar para casa, para a gente tomar um café, seja da manhã, ou café da noite, café da tarde, né? E naquela época eu conseguia sair na rua, em paz, sem maiores situações ruins. Mas depois que o tempo foi passando,
que a coisa realmente foi ficando mais séria e exigia muita atenção dos pais, eu comecei a ver que as crianças já não podiam sair como saíam, sabe? A criança já não tem mais aquele direito de ir e vir. E é aí que entra a questão da superproteção. Você começa a superproteger em casa, você começa a superproteger na rua, e a criança vai crescendo com limites impostos. É claro que ela tem que ter um limite, mas o limite de cuidado é um. Olha, não vá por ali porque você pode cair, pode se machucar. Você ensina a primeira, ensina a segunda, ensina a terceira e continua ensinando. Mas chega um momento que, como é que eu posso dizer? Se for uma questão que não oferece risco para a criança, tudo bem. Você deixa ela cair. Porque se por um acaso ela via cair e meio que se machucar, você tá sempre ali atento, você vai olhar para ela e vai dizer, olha, eu te avisei, papai avisou, mamãe avisou, e você não obedeceu. Vamos levantar aqui, limpar essa sujeira, passar uma medicação para poder ficar bem. Essas são as travas corretas, são as proteções corretas. Mas você tem que deixar a criança aprender com a própria experiência. Entende? Quando há superproteção, você não deixa nem a criança passar por essa fase, por essa etapa. Você simplesmente diz que não, não e acabou. Você não deixa que aquela criança passe pelaquela situação que se calhar seria um pouco ruim para ela. E você simplesmente toma a frente da reação que essa criança poderia ter. Isso é muito mal. Isto é muito, mas muito ruim. E de verdade, esse sonzinho que vocês estão escutando é o som do sinal de trânsito aqui em Braga. Eles têm um som bem alto para te deixar atento na hora de atravessar. Enquanto tem esse som, você pode atravessar normalmente. Mas depois que esse som cessa, você já não consegue atravessar, o sinal fica vermelho. E poderia ter isso no nosso país. Olha aqui, que engraçado. O cara tá a passar um aspirador de pó no chão das ruas. Enfim, gente. Você super protege a criança. Você não deixa que ela tenha a experiência de evoluir sozinha, de aprender sozinha. Isso realmente é super proteger. E quando você faz isso, você também está errando em alguns pontos. Alguns grandes pontos você está errando. Quais são esses pontos? Imagina que a criança tem aquela mania, né, de se intrometer em uma conversa e você corta. O pai tem que ensinar que a criança não deve fazer certo tipo de coisa porque não é bom para ela. E faz muito bem. Eu considero que isso é muito bom para o desenvolvimento da criança. Consequentemente, ela quando tiver adolescente, ela não vai fazer isso. Mas muitos pais e muitas mães não fazem. De jeito nenhum. Eles simplesmente deixam os filhos aprenderem com as porradas da vida. Isso é que eu não acho correto. Mas pronto. O que acontece é que
muitas dessas questões, muitas dessas situações, os pais, eles falam de um jeito com uma criança quando eles vão ensiná-los que não deve se intrometer na conversa, ou que não deve falar de boca cheia, ou, sabe, essas coisinhas, essas didáticas iniciais da vida, sabe? Eles começam a falar certas coisas que, de uma certa forma, está correta, não pode acontecer, mas tudo depende de qual forma, de como você aborda a criança, aborda o adolescente. E aí está o X da questão. Você começa a falar com a criança de uma maneira muito agressiva, a falar com a criança, engula o choro. Se você reclama com a criança de alguma coisa e a criança responde, você de imediato fala, não me responda, cale a boca. Sabe? Esse tom mais agressivo, esse tom mais forte de falar. E a criança começa a adquirir travas. Essas travas vão se concentrando no subconsciente da criança. É claro, depois que você faz esse tipo de coisa, a criança tende a esquecer bem rapidamente aquilo que aconteceu no momento, mas isso já foi para lá, para o subconsciente da criança. E tem lá uma travinha amarrada no banco de dados da memória. A criança tá falando com o irmão ou a irmã, e o pai interfere e começa a dizer coisas que a criança não merece escutar. Ela tem que ser chamada a atenção para ter uma convivência boa com o irmão, com a amiguinha da escola, entre outras coisas, né? Mas ela não tem que parar de falar, sabe? Ela não tem que ser interrompida de falar, de ter a própria opinião, de ter a própria formação de pensamento. Você tem que estar ali dando supervisão e o restante da porcentagem ela aprende na longa estrada da vida. E é isso que eu acho correto. Mas na minha vida e na de muitos não foi assim. Quando eu era mais novo, eu ouvia muito aquela frase: se você apanhar, chegar em casa apanhado dos outros, você vai apanhar de novo. Eu me lembro que até no karatê eu entrei. E eu aprendi, viu? Cheguei até a faixa laranja. Não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil eu cheguei até a faixa laranja. Aprendi, desenvolvi. Olha mais um coreto que eu falei com vocês aí. Eu aprendi, desenvolvi, cresci. E muitas das vezes, de tanto eu apanhar dos colegas na escola, chegou uma hora que eu já sabia. Eu tinha aprendido artes marciais para isso. Para meio que me defender e para mostrar aos outros que eu não era idiota. É claro, quando você aprende artes marciais, você aprende a ficar mais calmo, aprende a pensar mais conscientemente. E artes marciais é para isso, para te colocar nos trilhos de uma forma melhor. E eu aprendi a evoluir, mas antes de eu chegar nesse processo de aprendizado e evolução, eu também falhei. Eu também falhei, eu também sofri. Mas graças a Deus eu
evoluir. E chegou um momento que eu tive que bater em algum colega para que eu não chegasse em casa apanhado. Talvez se a minha mãe ver esse vídeo, ela vai falar que eu estou dizendo que ela estava errada. E em parte eu até estava, mas era a única chance que ela tinha naquela época de me proteger para que eu não sofresse tanto o que eu sofria. Sofria bullying, hoje a gente chama de bullying, né? Mas eu sofria muito isso quando eu era jovem. No vídeo anterior eu falei sobre isso a vocês. Falei muito disso para vocês. Vou sentar aqui um pouco para terminar esse vídeo falando com vocês. Enfim, amigos. Qual foi o bônus que eu ganhei com essas travas? Porque realmente a gente não vê isso de imediato. A gente só vê com o passar do tempo. A gente só vê com o passar do tempo. O bônus desses super cuidados, ou seja, dessas super proteções, foi que se eu tenho uma situação de conflito, seja no dia a dia, no trabalho, na rua, com o meu relacionamento, eu ou agia de uma maneira tempestiva em casa, a discutir, a tentar solucionar da maneira mais abrupta, a maneira mais grosseira, ou eu simplesmente me calava e chorava. Tem muita gente que fala assim, ah, você é um cara muito chorão. Eu sou um cara muito emotivo. Eu sei que eu sou, mas não para tudo isso, sabe? Toda pessoa que chora demais tem alguma coisa escondida ali. É preciso se estudar para saber o que é que se passa. E eu realmente já passei muito por essa situação de chorar. Como agora mesmo eu tô com vontade de chorar, só porque eu tô falando sobre isso. Porque me traz certas lembranças, sabe? Eu resgato muitas lembranças de tudo que aconteceu. Então hoje eu aprendi, ou estou na fase de aprendizado, de dizer não, sabe? Hoje eu consigo dizer não com um pouco mais de facilidade, mas ainda me custa muito, me pesa falar o não. Você tem aquela falsa impressão que a pessoa vai gostar mais de você por isso. E é um engano, gente. Isso é um completo engano, porque não é assim que a coisa acontece. Você gera utilidade quando você diz sim, sabe? Você é útil porque você diz sim. Mas a partir do momento que você diz não, ou que você mostra o seu jeito de pensar, a sua opinião, você forma a sua opinião e diz, olha, não é por aí, eu penso dessa maneira e eu quero que as coisas sejam assim. Isso não é ser rude, ser agressivo, não, de maneira nenhuma. Isso é simplesmente porque você formou a sua opinião e você vê as coisas por uma ótica diferente da outra pessoa que está argumentando, sabe? E eu, ainda hoje, eu tenho essa dificuldade. Às vezes a pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver com o que eu acho e eu termino concordando com ela, mesmo eu sabendo que aquele assunto em questão não me agrada, não me faz bem, sabe? E isso é ruim porque você meio que não forma a sua própria opinião. Você meio que fica à mercê do que ela quiser falar. Se ela falar que é isso, é isso. Se ela falar que é aquilo, fica por aí. Porque você não tem aquela força de dizer não. Pega lá. Não é isso, eu penso de uma maneira diferente e tudo bem, eu respeito a sua maneira de falar, mas
eu não concordo. E você realmente tem um argumento embasado no que você acha, nos seus princípios, que aquele assunto em questão não é bom para você, você não concorda com aquela fala daquela pessoa, com aquela formação de pensamento daquela pessoa. E eu não, hoje em dia, depois que eu reconheci que eu tenho essas dificuldades, essas travas, eu comecei a tentar ver de uma forma diferente. Se eu ver que o assunto é um pouco mais direcionado para aquilo que eu não gosto de ouvir ou que eu não concordo com aquela questão, ou eu corto a pessoa tentando conversar sobre outra coisa, ou simplesmente eu pego e dou um jeito de sair dali, ou então mesmo quando eu vejo que não tem jeito, que só tem eu e a pessoa, ou aquele determinado grupo de pessoas estamos juntos, eu chego e exponho minha situação e digo, olha, eu vejo de uma maneira diferente, eu não concordo com isso. E vejo que muitas das vezes as pessoas, como estão acostumadas a ver eu sempre concordar com um, aí vi eu concordo com o outro. Olha, eu já cheguei ao absurdo de uma vez a pessoa estar falando de uma coisa que realmente era completamente contrária do que eu idealizava na minha vida, que eu não seguia aquilo, mas eu vi que aquela pessoa falou aquilo e eu concordei, eu concordava. Eu não vou dizer que eu concordo mais, porque hoje eu já tento ser diferente, eu estou tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. E as pessoas chegavam e simplesmente falavam qualquer coisa e eu chegava ao ponto de concordar, sabe? E não são coisas simples, gente, são coisas que às vezes é muito, mas muito errada, e eu concordava com a fala, com a formação de opinião daquela pessoa. Não vou dizer a vocês que eu ia fazer o errado, sabe? Mas eu concordava muito com o que a pessoa falava. Isso é um grande mal, porque você aos poucos vai se perdendo como essência. Você vai deixando de ser aquela pessoa que aprendeu que tudo, ou quase tudo, na sua vida tem que ser de maneira correta, sabe? Você para de ir pelo lado racional e tenta ir pelo aquele lado que você agrada a todo mundo. E não pode, gente, tá errado. Mas como é que conserta? Ou você reconhece que você está vivendo para agradar as pessoas, né? Ou você vai ser mais um que sucumbiu diante dos erros dos outros. Você baixou a sua guarda para poder favorecer terceiros. E, cara, isso é muito mal. De onde é que vem isso? Talvez daquelas travas que os nossos pais nos puseram. E eu garanto para vocês que hoje eu vivo isso. Mas eu estou mudando, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu estou aprendendo a dizer não. Uma vez eu cheguei num trabalho, esse trabalho que eu estou, eu disse assim, pô, cara, eu não sei dizer não. Meu colega simplesmente deu aquele riso assim e falou alguma brincadeira. Eu disse, não, aí não e tal. Ah, você não diz não? Eu disse, não, mas isso aí também não dá, sabe? Mas eu cheguei ao ponto de dizer ao colega que eu tenho dificuldade em dizer não. Poxa, eu fui mudar de setor 3 vezes, porque as pessoas, os colegas não queriam estar naquele setor, porque não estavam bem com outros colegas que lá estar trabalhando. E me chamaram e disseram, Gustavo, vai para aquele setor. E eu, tá, tudo bem, para mim tá tudo bem. Sendo que para mim não estava tudo bem, porque eu estava me sentindo bem onde eu estava. Percebem como as coisas desenrolam para que isso aconteça? Às vezes você está com uma namorada, isso é para toda a gente, é para todo mundo. Às vezes você está com a namorada e a namorada faz algo que não te agrada, mas você engole só para não desagradar ela e não ficar aquele clima tenso. Não, você tem que formar a sua opinião, você tem que dizer, olha, isso me desagradou, eu não gostei, por favor, não repita isso. É assim que um homem maduro faz, é assim que uma mulher madura faz também. E assim
a gente vai impondo um limite de até onde uma pessoa pode chegar até você. E eu realmente, eu meio que me perdi muito nessa jornada. E hoje eu estou me recuperando. Não é fácil, mas você consegue. Então, quem está passando por isso, sabe o que eu estou dizendo. Quem está passando por isso, sabe. E eu digo para você, você não está sozinho. Você pode evoluir, você pode reconhecer que você passa por isso e ser uma pessoa melhor. Decidir mudar realmente a trajetória da sua vida, o percurso da sua vida. E depois de um tempo você vai dizer, nossa, que bom que eu tomei essa iniciativa, essa atitude. É válido. E isso realmente eu estou dizendo porque realmente para mim está sendo válido reconhecer isso e procurar melhorar. Hoje eu vivo aqui em Portugal, eu sempre falo isso nos meus vídeos, eu vivo aqui em Portugal e eu costumo dizer que Portugal não é para amadores. É para gente que está aqui disposta a chegar aqui e instalar sua vida em poucos anos, ou em poucos meses, ou em pouco tempo. Porque se você não faz isso, você está fadado realmente ao fracasso. Você tem que evoluir, você tem que chegar aqui e ser uma pessoa melhor, aprender com os erros, conhecer cultura, respeitar a cultura das pessoas. Isso é mais importante do que tudo. E também você tem que pôr em prática as suas decisões. Se você não fizer isso, meu amigo, esqueça, não vai dar certo. E para aquela pessoa realmente que está passando pela mesma coisa que eu ainda passo, estou evoluindo, mas se está passando pela essa mesma coisa, esse mesmo assunto, procura se melhorar, sabe? Procura dar um destino para essa questão, não deixa passar. Não diga assim, amanhã vai ser diferente, aquela questão não vai acontecer, ou vai ser melhor, ou então aquela pessoa vai parar de falar tanto, ou então, vou ficar calado. Quando a gente está calado, a gente também mostra passividade. Ficar calado e deixar outras pessoas formarem as suas opiniões também é uma passividade. Você tem que ter a sua opinião e você também tem que saber dizer a hora que alguma coisa te desagrada e que você não quer mais passar por isso. Porque se você tiver um relacionamento e a pessoa ficar sempre fazendo coisas que te desagrada e você não toma uma atitude de parar com aquilo, ela vai fazer isso até ela chegar a algum extremo. Ela vai perder o valor, ela vai achar que você perdeu o valor, que você não tem uma opinião própria e você vai ser posto de lado. Porque um homem gosta de uma mulher que tem uma opinião própria. Uma mulher gosta de um homem que tem uma opinião própria, que seja forte, que seja firme nas próprias palavras e que tem espírito de decisão. Muitas vezes a pessoa fala assim, a mulher gosta de um homem que a proteja, que seja o provedor. Realmente, a mulher gosta disso. A mulher gosta de ser protegida. É verdade. Mas o sinônimo e o nome proteção vai muito mais além do que você ser um pouquinho mais forte e tomar a frente na hora do perigo. É você ter sua própria decisão, você ter a capacidade de resolver um problema que está te atrapalhando. É todas essas coisas, então tá tudo englobado. No trabalho as pessoas vão parar de te fazer de besta, vão parar de falar mais do que você fala. Você tem que ter seu pensamento, você tem que ter seu foco. Se o trabalho correto está seguindo daquela forma, você tem que seguir também. E é isso, meus amigos. Forme suas próprias opiniões, na sua própria consciência, medir se aquilo está certo ou se está errado para você e siga. Só vai. Meu nome é Gustavo Henrique, esse é o canal BT pelo Mundo, falando das experiências de um baiano, de um soteropolitano em terras lusitanas, aqui em Portugal.
Eu fico grato pelo seu like, muito grato pelo seu compartilhamento. E se você gostou, realmente faça isso, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Essa é simplesmente a minha forma de ver as coisas e eu tenho certeza que muitas pessoas vivem isso. Então, se esse vídeo foi válido para vocês, dá um tapinha aí no like, deixa aquele joinha, compartilha. Se sentir à vontade, fala nos comentários aí se esse assunto não é pertinente na nossa vida. Esse assunto também agrega alguns valores que são válidos para você levar para a vida toda. Pôr em prática e ser uma pessoa melhor. Um abraço, gente. Saúde e paz para todos vocês.